Olá, hoje vou dedicar este vídeo a falar sobre a empatia. Eu já tenho escrito sobre o tema, mas acho que nunca falei dele de forma, pelo menos, mais detalhada. Então, hoje em dia, na verdade, muitas pessoas usam esta palavra com muita frequência e em diferentes situações, em diferentes contextos. Parece que caiu na moda a palavra e que é giro dizer eu senti empatia com aquela pessoa. Ai, mas mal nós começamos a falar, houve logo ali uma empatia. Ora bem, na verdade as pessoas quando usam o termo empatia estão a associar o seu significado a houve logo coisas em comum com aquela pessoa e eu percebi que aquela pessoa tinha os mesmos gostos que eu, pensava da mesma forma que eu, então houve empatia. Ora, a empatia não é partilhar gostos, partilhar formas de pensar, partilhar atitudes com outra pessoa. Empatia significa realmente a nossa capacidade de conseguirmos perceber a forma como o outro pensa e a forma como o outro sente, independentemente dessa forma de pensar, de sentir e de fazer ser igual à nossa. Eu posso sentir empatia por alguém que pensa de forma completamente diferente da minha. Porquê? Porque empatia significa compreender a perspectiva do outro, conseguir perceber aquilo que o outro estará a sentir e estará a pensar. Ou seja, empatia não é aceitar a atitude do outro, não é aceitar a forma de pensar do outro. Empatia é compreender, é realmente, como os autores dizem, conseguir calçar o sapato do outro. É perceber, bem, esta pessoa, considerando a experiência de vida dela, ela pensa desta forma. Esta pessoa, considerando a experiência de vida dela, ela tem este tipo de comportamentos. Portanto, eu tenho empatia por aquela pessoa. Por outras palavras, eu compreendo aquela pessoa. Eu consigo colocar-me no lugar dela e pensar por breves momentos como é que ela vê o mundo. Eu consigo perceber a razão pela qual aquela pessoa age da forma que age, porque eu consegui realmente colocar-me no lugar dela e ver o mundo através dos olhos dela. Portanto, eu posso ter empatia por alguém que tem uma forma de estar e de ser completamente diferente da minha. Portanto, a empatia não é aceitar o outro, é só respeitar, é só compreender. Numa formação diziam-me as pessoas que lá estão, os formandos, eu não consigo sentir empatia com, por exemplo, o Hitler. Ora bem, cá está um belo exemplo. Eu consigo sentir empatia, sim senhor. Porquê? Porque a empatia não significa ter coisas em comum, não significa aceitar a atitude do outro, significa compreender que o ser humano é diferente, é único, é singular. Quer dizer, nós dizemos tantas vezes esta palavra, nós somos todos seres únicos e especiais e autênticos e singulares, mas depois vem um Hitler e nós não temos empatia. Então, sim, temos empatia, ou seja, sim, eu consigo compreender que haja pessoas ou que tenham havido pessoas com aquela forma de estar, com aquela forma de agir, com aquela forma de pensar. Ou seja, eu consigo compreender que aquela pessoa tenha tido aquela mente, tenha tido aquele conjunto de ações. Eu consigo compreender. E eu aceito? Não. Mas eu compreendo que possam existir pessoas assim, porque elas continuam a existir nos dias de hoje com outros nomes, com outras atitudes. Portanto, empatia é realmente eu colocar-me
no lugar do outro e simplesmente compreender. Não significa concordar, é só compreender. Ora, mas juntamente a este tema, empatia, eu queria falar também de um outro tema que está intimamente relacionado e que falamos muito em formação de desenvolvimento pessoal, que é a palavra rapport, que é um termo usado na psicologia, que é um termo usado no coaching, na programação neurolinguística. Então, o que é isto de rapport? Criar rapport com o outro. Ora, nunca conseguiremos criar rapport com o outro se não conseguirmos primeiro ter empatia com o outro. O que é o rapport? Rapport é realmente isto. Sintonia, estar em sintonia com o outro, criar uma ligação, uma conexão com o outro. Bem, como é que eu consigo estar conectada com o outro? Primeiro eu tenho que o perceber, primeiro eu tenho que o compreender, primeiro tenho que me conseguir colocar no lugar dele, a ponto de, deixa-me pensar o que é que ele estará a pensar, o que é que ele estará a sentir, sendo ele a pessoa X, vivendo ele no lugar Y, tendo ele a educação Z, tendo ele aquelas experiências de vida, aqueles valores, aquelas atitudes, aquelas formas de ver o mundo. Ok, quando eu consigo ter empatia, eu consigo estabelecer este rapport, consigo estabelecer esta sintonia. Mas como? Como é que eu consigo estabelecer rapport com alguém? Simples, usando a minha linguagem verbal e a minha linguagem não verbal. Portanto, como é que eu vou fazer com que o outro sinta que eu estou em sintonia com ele? Quando eu adequo a minha linguagem verbal, as minhas palavras, às dele. Quando eu adequo a minha postura, a minha forma de estar, à forma de estar e à postura do outro. Aí sim existe sintonia, por isso o rapport é muito falado em profissões de atendimento ao público. Vocês têm que criar rapport com o cliente tem que se sentir percebido, entendido, satisfeito. Ora, como? Se chega um cliente, uma pessoa, ao pé de nós e tem um jeito de falar, vamos supor que tenha um tom de voz baixinho, que fala devagar e que fala baixo, que tem até uma postura um pouco retraída. Ora, se nós começamos a ouvir esta pessoa falar e percebemos que são estes os traços, a postura, o tom de voz, a forma como anda, a forma como caminha, a forma como conversa, então nós vamos ter empatia, vamos nos colocar no lugar dele, vamos perceber o porquê que ele fala assim e para entrar em sintonia vamos manter ou vamos conseguir conciliar o nosso tom de voz ao tom de voz dele, o ritmo da nossa conversa ao ritmo da conversa dessa pessoa. A nossa postura vamos conciliar com a postura do outro. Porque se nós, perante esta pessoa, começamos a falar alto, começamos a falar depressa e temos uma postura até um pouco altiva, não estamos em sintonia com essa pessoa. Portanto, aqui a questão é, nós temos que captar os traços principais daquela pessoa. Quais traços? Os verbais e os não verbais. Portanto, os corporais, a postura e a forma como ela fala. E tentar aproximar o nosso jeito de falar e a nossa postura à forma de falar do outro e à postura do outro. Assim, aquela pessoa com quem nós estamos a comunicar vai sentir que realmente está em sintonia connosco, que nós a percebemos, porque nós estamos a nos assemelhar a essa pessoa. Ela sente que não há ali uma diferença, em que aquela pessoa é tão diferente de mim, ela fala de um jeito, ela comporta-se de uma maneira. Portanto, é muito importante nós termos esta noção de avaliar o outro, de ter empatia pelo outro e depois ajustar a forma como falamos e a forma como nos comportamos perante essa pessoa. Portanto, empatia
e rapport estão interligados e devem ser utilizados de forma correta e nas situações adequadas. Portanto, não falemos de empatia a torto e a direito, nem falemos de rapport a torto e a direito. Só existe empatia e só existe rapport, em primeiro lugar, se nós quisermos. Isto não é obrigatório para qualquer comunicação nós termos rapport com o outro, ou nós termos empatia. Não. Em algumas situações é positivo, é adequado a empatia e o rapport. Para muitas outras situações pode não ser tão positivo quanto isso. Espero que tenha ajudado no esclarecimento destes conceitos e vão treinando a adequação da vossa linguagem verbal e não verbal ao outro naquelas situações que vocês considerarem ser importante. Até já!